Gente, vamos direto ao ponto que é para gabaritar na prova. O tema é um dos que mais caem em processo penal: reconhecimento de pessoas. Aquilo que por muito tempo foi visto só como uma sugestão, agora virou regra obrigatória. E entender essa mudança é crucial. Bora desvendar isso de vez. A pergunta de R$ 1 milhão é essa. Será que só uma pessoa apontar o dedo para outra e dizer "foi ele" é o suficiente para mandar alguém para a prisão? Ou pior, para basear uma condenação? Olha, a resposta para isso mudou. E mudou da água para o vinho. A resposta hoje, com toda certeza, é essa aí. Não mais. Acabou. A jurisprudência, especialmente dos tribunais superiores, virou completamente o jogo. E é essa virada de chave que a gente precisa dominar. Beleza? Então vamos mergulhar nisso. Durante anos, o procedimento que está lá no artigo 226 do Código de Processo Penal era tratado como, sei lá, uma boa prática, uma mera recomendação. Só que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, deu um basta nisso, bateu o martelo e disse: agora é obrigatório e ponto final. E aqui está a decisão que mudou tudo. Isso é uma tese vinculante, ou seja, não é uma opinião, é uma ordem que vale para todos os juízes do Brasil. O recado é bem claro: se o procedimento não for seguido à risca, o reconhecimento é inválido. E se é inválido, não serve sozinho para fundamentar nada muito grave, como uma condenação ou uma prisão. Tá, mas então que passo a passo é esse que se tornou tão fundamental, inegociável? Vamos dar uma olhada nas etapas que a lei exige para que um reconhecimento seja considerado válido de verdade. Basicamente, são 4 etapas-chave. A primeira, e talvez a mais importante, é a descrição prévia. Antes de ver qualquer suspeito, a testemunha tem que descrever com as próprias palavras quem ela viu. Só depois vem o passo 2, colocar a pessoa a ser reconhecida ao lado de outras parecidas, os tais figurantes. Isso é para evitar um direcionamento óbvio, né? Terceiro, a testemunha pode ficar protegida, sem ser vista. E por último, tudo tem que ser documentado num papel, um auto formal e assinado. A lógica por trás disso tudo é reduzir a chance de erro e de contaminação da memória. E aqui, ó, anota aí o bizu de prova mais importante sobre o tema. Se a questão falar em um reconhecimento em que não houve a descrição prévia da testemunha, a resposta é simples e direta. A prova é inválida, é nula. Esse primeiro passo é o pilar de todo o resto. Agora a gente vai entrar num campo minado, o tal do reconhecimento por fotografia. Os tribunais olham para esse tipo de prova com uma desconfiança gigantesca. E vamos entender exatamente o porquê. A ideia central é a seguinte: para os tribunais, o reconhecimento por foto não é bem uma prova. É mais um ponto de partida para a investigação, um ato preliminar. Ele é considerado extremamente frágil e, para ter algum valor, precisa de 2 coisas: ser confirmado depois por um reconhecimento presencial e, principalmente, ser apoiado por outras provas que não tenham nada a ver com ele. Mas por que essa fama ruim toda? Bom, os problemas são bem claros. É muito fácil induzir uma testemunha mostrando uma única foto. As imagens geralmente são de má qualidade, antigas, e o pior é o risco de contaminar a memória. A testemunha ver a foto e, a partir daquele momento, a lembrança dela pode se tornar a da foto e não mais a do rosto que ela viu no dia do crime. E isso nos joga direto no próximo ponto fundamental: a necessidade absoluta de corroboração. Ou seja, um reconhecimento de qualquer tipo não pode andar sozinho no processo. E atenção aqui, porque isso é muito forte. Mesmo que o procedimento do artigo 226 seja feito no capricho, com descrição, figurantes, tudo certinho, esse reconhecimento por si só ainda não é suficiente para condenar alguém ou para decretar uma prisão preventiva. Ele precisa de mais. E o que seria esse mais? O que são essas provas de corroboração? Olha, pode ser um monte de coisa. Imagens de câmera de segurança mostrando o suspeito, uma digital deixada no local, dados de antena de celular, a apreensão de um objeto roubado com a pessoa, enfim, qualquer elemento que venha de uma fonte independente e que reforce a identificação. Esse entendimento ficou tão sólido, tão repetido, que a gente pode chamar de uma súmula implícita dos tribunais superiores. A frase na tela resume a ópera. Sem provas independentes para confirmar, não há condenação baseada em reconhecimento. Isso é o tipo de conceito que decide questão de prova. Ah, mas aí sempre vem a pergunta: e o livre convencimento do juiz? Ele não pode simplesmente olhar a prova e dar o valor que ele quiser? Calma lá. Essa liberdade não é um cheque em branco. Vamos ver onde ela esbarra. O nome do princípio já entrega o jogo.
é livre convencimento motivado. Isso quer dizer que o juiz até pode valorar as provas, mas ele tem que fazer duas coisas. Primeiro, explicar por que está fazendo aquilo, ou seja, motivar. E segundo, essa liberdade não é absoluta. Ela tem que respeitar os limites da lei. Fica fácil de ver assim. O que o princípio permite? Que o juiz analise as provas que estão no processo. E o que ele proíbe? Usar a prova ilícita, claro. E, o que é crucial para a gente aqui, ele proíbe o juiz de ignorar regras técnicas obrigatórias. E o artigo 226, como a gente viu, agora é exatamente isso. O juiz não pode simplesmente fingir que ele não existe. Então, fica aí o segundo bizu de ouro do dia. Livre convencimento não é sinônimo de vale tudo. A liberdade do juiz acaba exatamente onde a regra técnica da lei começa. É uma liberdade vigiada. Agora vamos para a consequência mais drástica disso tudo no mundo real. O impacto na hora de decretar uma prisão preventiva, que é prender alguém antes mesmo de qualquer condenação. E a regra aqui é categórica, não deixa margem para dúvida. Um reconhecimento, seja ele pessoal ou por foto, se foi feito do jeito errado ou se está sozinho no processo, sem mais nenhuma outra prova, ele não serve como indício mínimo de autoria. E sem esse indício, a prisão preventiva simplesmente não pode ser decretada. Vamos fechar com aquela revisão rápida para fixar tudo na cabeça. 1. Artigo 226 é obrigatório, não é mais recomendação. 2. Reconhecimento por foto é ato de investigação, é frágil, não é prova sozinha. 3. Corroboração por prova externa é sempre necessária. 4. Prisão preventiva só com base em reconhecimento, jamais. E 5. Para tatuar na mente, reconhecimento sem descrição prévia é nulo. E para terminar, uma provocação para o futuro. A gente está vendo essa explosão de tecnologia de reconhecimento facial em todo lugar. E aí, como o judiciário vai adaptar essas garantias que a gente acabou de estudar? Como garantir uma descrição prévia ou figurantes quando o reconhecimento é feito por um algoritmo? Como a gente se protege do erro da máquina? É um desafio gigantesco que já está batendo na nossa porta.